Bem-vindos a mais um episódio do Momento RPPS, o podcast feito especialmente para você, dos RPPS pelo Brasil. Eu sou Carolina Lehmann, especialista em investimentos do Banco do Brasil, e nesse episódio de 6 de outubro de 2025, vamos falar sobre os principais pontos que foram destaque na semana passada no Brasil e no mundo. Começando pelo cenário externo. Nos Estados Unidos, a atenção dos investidores se voltou para o Congresso, que não conseguiu chegar a um acordo sobre o orçamento, desencadeando a primeira paralisação do governo americano em quase 7 anos. Como consequência, milhares de servidores federais foram colocados em licença, enquanto o presidente Trump ameaçou demitir funcionários caso os democratas não concordem com a proposta orçamentária. Quanto ao mercado de trabalho, os dados vieram mistos. Enquanto o relatório JOLTS de agosto indicou um aumento na abertura de vagas de trabalho, superando as projeções do mercado, o relatório ADP mostrou destruição de 32 mil vagas em setembro, ante a previsão de criação de 51 mil, segundo a Bloomberg. Membros do Fed expressaram visões mistas. Alguns veem queda nos riscos de inflação, enquanto outros ainda percebem pressão, especialmente nos serviços. Há sinais de enfraquecimento no mercado de trabalho, mas a decisão sobre juros dependerá da evolução dos dados. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, afirmou que espera avanço na próxima rodada de negociações comerciais com a China. O ponto mais relevante do processo será o encontro entre os presidentes Donald Trump e Xi Jinping, previsto para ocorrer no final de outubro, durante uma cúpula regional na Coreia do Sul. Na China, a semana foi marcada pelo início do feriado do National Day em 1º de outubro, que se estende por toda a semana e mantém os mercados do país fechados até a próxima quarta-feira. E para os próximos dias, o que temos de agenda? Nos Estados Unidos, a semana começa com expectativas voltadas para as negociações no Congresso, que buscam encerrar o shutdown provocado pela falta de acordo sobre o orçamento. Além disso, o mercado seguirá atento à divulgação da ata da última reunião do FONC, que reduziu a taxa de juros em meio à incerteza quanto aos riscos para o mercado de trabalho, e ao discurso do presidente do Fed, Jerome Powell, que ocorrerá na próxima quinta-feira, dia 9 de outubro. Diante da incerteza referente à questão do shutdown nos Estados Unidos e a possibilidade de dados relevantes seguirem com divulgação adiada, como já ocorreu com o payroll, a curva de treasuries deve operar em queda, com o dólar se enfraquecendo globalmente e as bolsas se valorizando. E no Brasil, como foi a semana? Na Câmara foi aprovada por unanimidade a proposta que amplia a faixa de isenção do imposto de renda. O novo modelo estabelece isenção total para contribuintes com rendimentos de até R$ 5.000 mensais, isenção parcial para rendas de até R$ 7.350 mensais e institui uma alíquota extra progressiva voltada aos contribuintes de maior renda. Agora, o projeto segue para o Senado. A estratégia é levar o texto diretamente ao plenário, sem passar pelas comissões, com o objetivo de evitar alterações que obriguem o retorno à Câmara, gerando maiores debates entre as casas legislativas. No entanto, alguns senadores já indicaram a intenção de propor ajustes nas medidas de compensação fiscal previstas no projeto. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou que a autoridade monetária segue incomodada com expectativas desancoradas e que ainda há muito esforço para ser feito. O diretor de política econômica do Banco Central, Diogo Guilhem, afirmou que há fundamentos sólidos para a manutenção de juros elevados, com indicadores como o hiato positivo, expectativas de inflação desancoradas e projeções inflacionárias altas, justificando essa postura. No mercado de trabalho, o novo CAGED mostrou a criação de 147.358 empregos formais. Embora o saldo tenha sido positivo, o ritmo de geração de vagas desacelerou em relação ao mesmo mês de 2024. E qual a agenda para essa semana no Brasil? No cenário doméstico, o destaque será a divulgação do IPCA de setembro, que deve acelerar ante o mês anterior por pressões do Grupo Habitação. A métrica mais acompanhada pelo Banco Central deve seguir registrando inflação elevada no acumulado em 12 meses. Em relação à perspectiva para os ativos, a curva de juros deve incorporar prêmios influenciada pela aceleração da inflação, o que reforça o discurso do Banco Central sobre a necessidade de manter os juros elevados por um período prolongado para garantir a convergência da inflação à meta no horizonte de política monetária. A expectativa de juros altos deve beneficiar a desvalorização do dólar frente ao real, enquanto o Ibovespa tende a se desvalorizar, penalizado pela perspectiva de juros elevados e inflação resiliente. E como tudo isso impacta para a gente na busca pela meta atuarial?
A consistente pressão sobre a inflação e o posicionamento do Comitê de Política Monetária em relação à taxa básica de juros brasileira mantém expectativas quanto à atratividade dos pós-fixados. Fundos como o referenciado DI Perfil, renda fixa institucional e renda fixa corporate bancos, todos com enquadramento no artigo 73A, permitem essa exposição com liquidez e segurança, combinando um portfólio de títulos públicos e privados com potencial de superação do CDI. Além disso, o ciclo de corte de juros nos Estados Unidos agrega atratividade a ativos de renda variável global. Nesse cenário, ressaltamos o fundo BB Ações Bolsas Globais Ativo, que reúne em sua composição alocação em ativos de países desenvolvidos e emergentes, hedge cambial e gestão ativa. E aí, ficou interessado nas alternativas que falamos? Então não deixe de agendar uma reunião com a nossa assessoria e assim ter uma análise personalizada para ajudá-los na gestão dos seus recursos. Foi um prazer ter a sua audiência nesse episódio do Momento RPPS. Você tem sugestões de temas para conversarmos aqui? Manda pra gente, fale com seu gerente de governo ou seu especialista de investimentos do BB. Então é isso, até semana que vem, descomplicando o mundo RPPS. Até mais! Conforme padrões da Anbima e aderente às resoluções da CVM, seguem avisos obrigatórios antes da decisão de investimentos. Leia o prospecto e regulamento dos fundos antes de investir. Rentabilidade passada não representa a garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com a cobertura do FGC, Fundo Garantidor de Crédito, do gestor ou administrador. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de no mínimo 12 meses.